Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton, esse é o nosso canal A Luz da Escritura e vamos falar aqui um pouquinho, da palavra de Deus, porque eu estou chocado com o que eu vi, mas acredito que vocês também ficarão. Quero alertar desde já, que a intenção aqui não é atacar a religião de ninguém, de forma nenhuma, Nós vamos falar sobre o Papa, sobre umas coisas que ele falou, ok? E eu discordo totalmente do que ele falou, certo? Não tenho dúvida nenhuma que a Escritura Sagrada é totalmente contrária ao que o Papa falou. Mas muitas pessoas às vezes pensam que a gente está falando contrário à igreja. Não. Esse Papa, ele é uma pessoa totalmente à parte da igreja. A Igreja Católica, ela tem um segmento, ela tem um pensamento. Esse padre parece que nada contra a maré, esse Papa, Porque muitos membros da igreja não aceitam certas colocações desse Papa. E eu tenho certeza que essa aqui é mais uma, porque foge totalmente da realidade bíblica. Aliás, o Papa provou, uma das duas coisas ou ele é um péssimo conhecedor da Escritura Sagrada, ok? Ou ele está querendo simplesmente mudar o entendimento de toda a Escritura para dizer, olha, o que era pecado na verdade não é. Porque o que eu vejo mais ou menos é isso. Quero que você preste atenção no que eu vou mostrar, porque é de extrema gravidade. Só que eu não estranho, porque o que eu falei faz parte de um conjunto de coisas, de acontecimentos do final dos tempos. Porque a Escritura é muito clara, será como nos dias de Noé. Pois então, o que é que Deus quer? Deus está falando, não se conforme com este mundo. Isso é o que diz a Escritura. Não se conforme com esse mundo, quer dizer, simplesmente não se acostume com os pecados deste mundo. Não se acostume com as heresias desse mundo, com as imundícies desse mundo. Ele está falando, tira deste mundo somente o teu sustento. Viva tranquilo, em paz com a tua família e com quem você puder ficar em paz. Mas que ele está falando, não se misture com isso, porque não tem como. Você é óleo, eles são água. Óleo e água não vai se misturar. Então você tem que ficar com a sua família, com aquilo que você sabe da Escritura, porque a nossa regra básica de vida é a Escritura Sagrada. Você vai comer, beber, se vestir, andar, falar, pensar, agir de qualquer maneira sempre baseado na Escritura. Porque, olha, eu não quero fugir daquilo que agrada o meu Deus. Porque se eu desagradar Ele, eu vou estar totalmente isolado do mundo, eu vou estar perdido. E eu creio que Ele está próximo de abrir as portas da redenção para que nós possamos adentrá-la, Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de líderes religiosos que muitas vezes conduz massas para o abismo. Então eu vou mostrar para vocês aqui que é terrível. Eu não estou falando nada contra a igreja, não tem nada a ver com a igreja, nada a ver. É com esse Papa, que não é a primeira besteira que ele fala. Me perdoem, as pessoas católicas se não entendam errado, por favor, tá? Meu problema é com o Papa, eu não concordo com certas coisas que ele fala. Agora, isso aqui é um absurdo. Presta bem atenção, olha só. Olha lá. O Papa Francisco diz que pecados sexuais não são os mais graves. Tá bom? Tá aqui, ó. Ok? Tá aí o Papa, Para o pontífice, o orgulho e o ódio são piores que a luxúria. Queria lembrar o Papa que não há pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado, a Bíblia é bem clara, Transgressão da lei, não é? Transgressão o quê? Das regras de vidas dadas pelo Criador. Ok? Quando você tira a vida de alguém, você está pecando. Você está o quê? Mudando totalmente, corrompendo a regra, que é deixar a vida seguir o seu curso. Ok? E assim por diante. O Papa está falando aqui uma coisa grave. Coisas que praticavam-se no passado
brutalidades por causa do excesso de autoridade dos homens, né, os líderes, né? E ele está falando como se fosse, olha, era a cultura naquele tempo, então a gente tem que julgar conforme a hermenêutica da época e não sei o quê. Isso aí é um jeito de passar a mão no pecado. Pecado não se alisa, pecado não se acaricia. Pecado é pecado, ok? E tem que ser denunciado como tal. Então está aqui o senhor Papa Francisco. O Papa Francisco disse, desculpem, o Papa Francisco disse a repórteres nesta segunda-feira, dia 6, que os pecados da carne não são os mais graves, em referência, olha a referência, em referência às relações sexuais consideradas ilícitas. Uma delas, que ele falou, são justamente, né, a infidelidade sexual, ok? Quer dizer, uma traição por parte do marido, por parte da mulher, fala que isso não é um pecado tão grave. Não é um pecado tão grave, certo? Olha lá, para o pontífice há pecados piores que a luxúria, como o orgulho e o ódio. Tudo isso são pecados horríveis, mas são pecados. E tem que ser tratado da mesma forma. Pecado é pecado. Ok? São transgressões. Transgressão tem que se parar de fazer, né? A declaração ocorreu enquanto o líder da Igreja Católica retornava para a Itália após viagem à Grécia, ok? Na ocasião ele comentava a renúncia de um dos arcebispos de Paris, ok? Que é o Michel Alpetit, né? Acusado de envolver-se com uma mulher no início desse mês, tá ok? Olha bem o que o Papa está falando sobre um arcebispo, né, que ele renunciou porque se envolveu com uma mulher, uma das suas secretárias, certo? Olha bem, o clérigo de 70 anos negou ter tido relações íntimas com a mulher. Até aí tudo bem. Olha o Papa que fala. O Papa Francisco corroborou, dizendo que as acusações de que houve apenas carícias, ok? Quer dizer que se você acariciar uma mulher, carícias, ele falou, né? Então para ele não vê pecado. E quanto o próprio Jesus, aqui o Papa deveria pregar, ele diz, se você olhar para uma mulher e só intencionar, você já adulterou. O Papa ou é muito mal informado, péssimo conhecedor da Escritura, ou ele está maldosamente tentando corromper a Escritura, ok? Quer dizer, as carícias ele acha que não é um pecado grave. Jesus falou diferente, né? Só olhar e só pensar, nem falou de acariciar, né? Só pensar já é um pecado, já é adultério, ok? Foi uma falha contra o 6º mandamento. Olha só o que ele faz, como ele alisa o pecado. Foi uma falha contra o 6º mandamento da igreja, né? Não cometer adultério, ok? Mas não total. Quer dizer que foi um pecado pela metade. Não é um pecado total. Eu desconheço. A Bíblia fala que pecado é pecado. Ah não, isso aqui foi um pecado pela metade, então só vai ser julgado a metade, a outra metade é positivo. Eu desconheço isso na Escritura Sagrada, né? Mas não total, então. De pequenas carícias, certo? Massagem feita, né? A sua secretária. Carícias e massagens feitas na sua secretária. Tá ok? Essa é a acusação. Ok? Há um pecado aí, mas não do pior tipo. Ok? Nós não estamos falando aqui de pior ou melhor, não. Não existe pecado melhor. O Papa precisa aprender isso. Não existe pecado melhor. Existe pecado. A Bíblia fala que há pecado que é para a morte. E há pecado que não é para a morte. Inclusive, é citado na Bíblia que os pecados que é para a morte não é nem para orar por essas pessoas. Tá ok? Aí não vamos entrar nesse detalhe agora não, que é longo, né? Isso é um pecado,
mas não é dos pecados mais graves, ok? Porque os pecados da carne não são os mais graves. Olha, é o que eu estou falando, ele desconhece a história de Noé, o que se praticava naquela época, certo? Os absurdos, que Deus se enojou. E esse Papa tem coragem de dizer que não é dos piores. Coisa terrível isso. Os mais graves são aqueles que têm mais angelicalidade. Eu não entendi isso aqui, certo? A soberba, o ódio, declarou ele, certo? Como se fosse mais grave. Não é mais grave, é pecado. É tão pecado quanto o outro, ok? Esse tema também levou a perguntas por parte dos jornalistas acerca da comissão criada pela Comissão Episcopal Francesa para apurar os casos de abusos sexuais cometidos, né, durante 7 décadas na Igreja Católica. Pai, você sabe que a Igreja Católica está tendo um monte de processo pelo mundo afora por esse tipo de coisa. Nós não estamos falando que a igreja é culpada, que a igreja não é culpada. É o que eu falei, eu não condeno a igreja não. A igreja não aconselha ninguém a fazer isso. A pessoa que faz, ela é responsável pelos seus atos. Claro, né, que como ele pertence àquela igreja, claro que a igreja tem que tomar uma atitude, né? Então, mas é o que eu estou falando, a igreja não tem a culpa de dizer ela ensinou, não, a igreja é contra isso aí. Agora, esse Papa, ele nada contra a maré totalmente. Ele é totalmente contrário a tudo aquilo que a igreja tem ensinado. É uma coisa estranha isso, né? Ao ser questionado sobre as implicações que o relatório de delitos sexuais poderia ter para a igreja, tá bom? O Papa disse que não leu o documento e que obterá mais dados quando receber os bispos franceses nas próximas semanas, ok? Ele surpreendeu ainda ao pedir que parte dos delitos sejam julgados sob a ótica, olha bem o que ele está falando, sob a ótica da época. O que é a ótica da época? Depende da sociedade, né? Tinha sociedade que considerava aqueles barbarismos como algo normal. Lá em Sodoma, toda essa sujeira, essa imundícia era considerada uma coisa normal. Então nós vamos julgar tudo que acontecia em Sodoma sob a ótica da hermenêutica de Sodoma. Mas Deus julgou sobre o quê? A sua ótica, e ele destruiu toda Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades, ok? Ao redor. Então veja bem, o Papa na verdade está julgando a própria Escritura, certo? Então ele surpreendeu ainda ao pedir que parte dos delitos sejam julgados sob a ótica da época em que foram cometidos, ok? Quando esses estudos são realizados, é preciso estar atento às interpretações realizadas num período tão longo. Existe um risco de confundir o modo de enfrentar um problema de 70 anos depois. Quer dizer que se houve abuso sexual há 70 anos atrás, não podemos condená-lo agora porque naquela época a hermenêutica era outra. Ele está dando a entender isso. Se é isso que ele quis dizer, não sei. Mas o que ele está dando a entender é isso, né? Uma situação histórica deve ser interpretada com a hermenêutica da época, não com a nossa. A escravidão, os abusos de 100 anos atrás, certo? Que eram coisas brutais, né? Por exemplo, nos parecem uma brutalidade. Ó, o que ele está falando, nos parece uma brutalidade. Ah, mas na época não era. Então você tem que julgar com o peso da hermenêutica da época. Olha, era uma brutalidade. Por quê? Porque quem praticava aquilo é que fazia as leis. Então ele falava, ó, o que eu faço é muito bom. Então eu tenho que julgar com a hermenêutica dele. Só que o Papa esquece de uma coisa. Ele, como líder da Igreja Católica, certo?
a hermenêutica dele, seja o que for, toda a base de julgamento dele tem que estar na Escritura. O Papa ele não tem que dizer o que ele pensa, é olhar na Escritura e falar, eu quero ver o que é que Deus fala sobre isso. Essa é a base que a igreja tem que seguir, a Escritura Sagrada. Se Deus não aprova isso, não interessa quantos homens aprovam, não interessa as leis dos homens, se for conflitante com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. O Papa ele está dizendo, não, a gente tem que o quê? Se adaptar ao tempo. Olha, estupro naquele tempo era mal, mas hoje, né? Hoje a lei diz que não tem problema, então não é mais pecado. Não, Deus não muda, quem muda é o homem. Deus diz, eu sou o mesmo, hoje e eternamente. Ok? É terrível isso, terrível, né? Então, por exemplo, nos parecem uma brutalidade isso aí, né? O mundo era outro, havia outra hermenêutica, olha aí o que eu falei, certo? No caso da igreja, acobertava-se, certo? Era uma coisa que acontecia nas famílias e nos bairros, ok? E então quer dizer que deixou de ser brutalidade que naquele tempo era comum. Hoje dizemos que não funciona, mas é preciso interpretar com a hermenêutica de cada época, ok? Declarou o Papa. Então está aqui, o Papa dizendo que pecado depende da hermenêutica de cada época, não é mais da palavra de Deus. A igreja que tem como constituição a palavra de Deus, né? O Papa está dizendo não. O pecado, você vai classificar o que é e o que não é pecado, se é grave, se não é, de acordo com a hermenêutica da época. Quer dizer que a Bíblia então ficou de lado. A palavra de Deus. A Escritura diz, certo? Em Isaías que a palavra de Deus é eterna. O Papa já está falando, não, agora nessa época nós julgamos com outra maneira. O que era pecado, né, na Escritura naquele tempo, hoje, se você for ver as leis, diz que não é, quer dizer que vale a lei do homem, não é o que o Criador fala. Então o que eu disse, esse Papa ele é muito mal intencionado, está agindo por um sistema gigantesco de mudança no mundo, que inclui a própria igreja, ou esse Papa é péssimo conhecedor da palavra de Deus. Desculpem a sinceridade, mas essa é a realidade. Isso que ele está falando é um absurdo. Isso é um absurdo. Jesus disse, né? Se você olhar para uma mulher, e vice-versa também serve, né? Só apenas olhar e tensionar mal já é pecado, já cometeu o adultério. A Escritura fala isso, não é eu que estou falando. E o Papa está dizendo que não, umas carícias, os negócios não tem problema nenhum. É lamentável. É o final dos tempos. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado. Deixe o seu comentário que é importantíssimo. Senhores católicos, não fiquem chocados comigo que eu não estou atacando nada da igreja. Pelo contrário, eu defendo a igreja, estou do lado da igreja. Esse cidadão, para mim, foi a péssima escolha que fizeram para ficar no lugar do Papa que estava aí anteriormente, né? Que eu achava que seria uma excelente condução da igreja, mas a gente não conhece essas políticas, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Shalom, shalom para todos.